Olá pessoal, tudo bem? Que vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar, portanto, seguimento à nossa videoaula. Bem pessoal, vamos tratar aqui pontualmente da classificação dos contratos, ok? Bem, primeiramente pessoal, olha só. Essa classificação aqui com os contratos unilaterais, bilaterais ou plurilaterais está atinamente relacionado aos direitos e deveres entre as partes envolvidas. Repito, essa classificação entre contratos unilaterais, bilaterais ou plurilaterais está atinente, pessoal, à classificação quanto aos direitos e deveres entre as partes envolvidas. Nesse sentido e consequência, pessoal, esta classificação se deve ter em mente que há um concurso ou não de vontade entre as partes que pactuam, portanto, a celebração de um contrato. Assim sendo, pessoal, nós temos como contratos, olha só, aprimorando aqui, contratos unilaterais, quando apenas um dos contratantes assume deveres em face do outro. Bilaterais ou sinalagmático, quando as partes são simultaneamente credores e devedores uns com os outros, havendo, portanto, a formação de um sinalagma. Já é dito plurilateral, pessoal, quando há a formação de uma multiplicidade de sujeitos de direitos, de tal maneira em que vai surgir uma pluralidade de prestações e contraprestações. Bem, feito tais expoentes, vamos aqui aos unilaterais. Vamos aqui. Bem, como foi dito, nos unilaterais, há apenas um dos contratantes assume deveres em face do outro. Somente há um indivíduo que assume deveres perante outro. Então, como contrato, pessoal, evidentemente haverá duas ou mais pessoas. Só que nos unilaterais, nós temos o que, pessoal? Uma única pessoa assumindo com exclusividade deveres em face do outro. Portanto, numa relação entre perda patrimonial, perda, portanto, quanto ao direito sobre um bem, é crivo unicamente a uma das partes. Vou citar como exemplo aqui, bem fácil, inclusive muito citado em provas, a doação pura e simples. Também os contratos de mútuo e comodato. Bem, para a gente memorizar melhor essas referências, vamos aqui ao Código Civil, né? Código Civil Brasileiro. Vamos aqui ao Código Civil. E vamos ler, pessoal, o artigo 538, que trata da doação, tá bom? Olha só, turma. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio, olha só, do seu patrimônio, bens ou vantagens para o de outro. Então, veja, aqui nós temos um contrato tipicamente o que, gente? Unilateral. Vou te dar outro exemplo, 586 do Código Civil. Que é o contrato de mútuo. Olha só, pessoal. Mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao multante o que ele deve, o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Na mesma essência, o comodato. Artigo 579. O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto. Então, pessoal, categoricamente nos contratos unilaterais, há uma pessoa que entrega uma coisa, que empresta um bem móvel ou imóvel, ok? Então, nesse contexto, nós só temos um indivíduo assumindo deveres na relação jurídica obrigacional, enquanto que a outra parte simplesmente recebe um bônus, ok? Isso é que são os unilaterais. Agora, pessoal, vamos ter cuidado com o Instituto do Testamento. Vamos ter cuidado pontualmente com o Instituto do Testamento. Por quê? Porque, pessoal, o testamento ele é um típico negócio jurídico unilateral. Repito, o testamento é um típico negócio jurídico unilateral não receptício. Ou seja, pessoal, não tem nada a ver com o contrato unilateral. Por que ele é um negócio jurídico unilateral não receptício? Pois, pessoal, ele, ao mesmo tempo em que ele decorre da autonomia privada,
ele só se aperfeiçoa mediante a declaração do seu autor. E os efeitos dele, pessoal, independem da aceitação e do conhecimento do beneficiário. E o testamento, pessoal, não há a necessidade de pactuar com outrem. A pessoa simplesmente ela é beneficiada do bem e em razão da mesma ela vai receber. Então, o negócio jurídico ser unilateral significa dizer que você não chama, não convoca outra pessoa para fazer parte de uma relação. Nesse sentido, vamos lembrar aqui o Droit de Saisine, artigo 1734. Olha só, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Então veja, pessoal, quando o testador, né, ele designa um indivíduo como titular beneficiado de um bem, ou mesmo de uma obrigação, o que vai suscitar nesse contexto? Que essa pessoa ela não é convocada para assinar em conjunto com aquele que quer entregar o bem. Então o testador, ele para elaborar o seu testamento, ele não precisa fazer uma convocação dos beneficiados do testamento para que se aperfeiçoe. Porque se fosse do contrato, seria o que, gente? Um contrato unilateral. Agora veja, pessoal, o testamento ele é não receptício. Significa dizer, pessoal, que quando o testador ele designa os beneficiados por um testamento, a pessoa ela já é automaticamente beneficiada. Por quê? O próprio artigo 1784, que fala do Droit de Saisine, deixa claro, deixa translúcido que há a automática transmissão dos bens na medida e na consequência que há o que, gente? O fenômeno morte. Seja por meio, pessoal, de uma sucessão legítima ou testamentária. Pouco importa a conjugação, inclusive, de ambos. Eu posso ter uma sucessão legítima e automaticamente uma sucessão testamentária. Tudo bem, pessoal? Agora, se formos buscar ao pé da letra, o testamento, ele vai impor, portanto, para uma das partes, a possibilidade de aceitar ou não a herança. Agora, cuidado, pessoal. O testador, ele não precisa chamar o seu filho, o seu neto, a pessoa com quem ele queira beneficiar dos bens. Porque não é um contrato unilateral. O contrato tem que ter partes. Mas no testamento, ele é o típico negócio jurídico unilateral, não receptício. Ou seja, a pessoa já é beneficiada do bem. Pouco importa o que, gente? A sua aceitação. Mas ele pode perfeitamente no testamento renunciar. Vamos aqui nesse sentido ler o artigo 1804 e daqui a pouco o artigo 1806, tá bom? Vamos lá. Aceita a herança, torna-se definitiva a transmissão ao herdeiro. Então veja, se ele aceita a herança, é automática a transmissão dos bens aos herdeiros. Agora veja, computando-se com base no Droit de Saisine, ou seja, desde a abertura da sucessão. Mas vamos completar aqui a informação. 1806 diz o seguinte: a renúncia da herança deve constar expressamente no documento público ou termo judicial. Então não é porque o testamento é um negócio jurídico não receptício que a pessoa ela é obrigada a aceitar. Os efeitos são automáticos. Se ele ficar na dele calado, ele vai receber a herança. Mas se ele não quiser, ele tem que fazer o que, gente? Expressamente não querer essa herança. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, ponto modal de referência, nós temos o que? Os contratos unilaterais. Eles não se confundem, pessoal, com o testamento, que é um negócio jurídico unilateral. Tá? Contrato tem que ter sujeito ativo, sujeito passivo. Então, numa doação, né, mais uma vez aqui, artigo 538, numa doação típica, eu tenho que ter o que, gente? Uma pessoa doando e outra pessoa recebendo. Então, nesse sentido e consequência, nós temos o que, pessoal? Nós temos, categoricamente, uma pluralidade, né, ou uma bilateralidade de pessoas. Porque é da tônica do contrato ter pessoas, não uma única pessoa. Mais uma vez, considera-se doação um contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere o seu patrimônio pessoal ou vantagens para o de outrem. Tudo bem, pessoal? Beleza? Bem, dando seguimento, mais uma vez, temos que trabalhar algumas distinções. Não podemos confundir atos unilaterais com negócios jurídicos unilaterais. Porque, pessoal, os atos unilaterais, ele é, nessa medida e consequência, evidentemente uma manifestação de vontade.
Só que, pessoal, ela cria uma situação não contratual. Vamos ver aqui pontualmente, pessoal, para a gente ter uma referência. O artigo 854, que fala da promessa de recompensa. Olha só. Aquele que por anúncios públicos se comprometer a recompensar ou gratificar a quem preencha certa condição ou desempenhe certo serviço, contrai obrigação de cumprir o prometido. Então veja, na promessa de recompensa, a exemplo do que a gente está trabalhando aqui com vocês, o indivíduo simplesmente ele promete que vai fazer a entrega de um bem, fazer o resgate de um animal, fazer um serviço pontual. Então veja, é feito, portanto, uma promessa unilateral. Um indivíduo ele não chama fulano, ciclano, beltrano para sentar eles lá numa mesa e assinar um contrato. Não. Simplesmente ele coloca lá um anúncio no jornal ou em algum lugar público, convocando a pessoa que, olha, se você achar o meu cachorro perdido, eu vou lhe recompensar. Isso é a promessa de recompensa, pessoal. A mesma essência, a mesma medida é no Instituto da Gestão de Negócios. Olha só, artigo 861. Aquele que, sem autorização do interessado, ora, se fosse um contrato, pessoal, teria que ter autorização. Então veja, aquele que, sem autorização do interessado, intervém na gestão do negócio alheio, dirigi-lo-á segundo o interesse e a vontade presumível de seu dono, ficando responsável a este e as pessoas com que tratar. Vamos ver pontualmente o indivíduo, né? Ele simplesmente faz uma viagem inesperada, ele é dono de negócio, tem que fazer uma viagem inesperada e deixa lá o comércio parado. Fica uma, duas, três semanas parados. E o irmão, né? Ele preocupado com o comerciante que fez essa viagem, ele resolve abrir o comércio e começa a fazer as vendas de mercadorias lá em prol do irmão. Bem, pessoal, o irmão, ele expressamente autorizou? Não, não é um contrato, gente. É um ato unilateral. Então, se tivesse uma cláusula especificamente dizendo, olha, irmão, você vai me ajudar, você vai me propiciar, portanto, a venda das mercadorias enquanto eu estiver fora, eu poderia pensar em contrato de serviço, né, prestação de serviço, eu poderia pensar, inclusive, no mandato, eu poderia pensar, inclusive, se depende da situação, até uma relação jurídica de emprego, né? Então, mas não é o caso, porque não houve uma situação em que ambas as partes sentaram e convencionaram termos. É simplesmente uma gestão de negócios. O indivíduo ele assume os riscos daquela atividade de forma unilateral, de tal maneira, pessoal, que ele tem que se comprometer a emanar a vontade presumível do seu dono. Então, nesse caso pontual, se aquela empresa ela vende, né, aquele comércio vende pontualmente mercearias, ele não vai fazer venda de peças de carro, porque não é a vontade presumível do seu dono. Tudo bem? Então, recapitulando. A classificação que nós estamos adotando aqui com vocês, pessoal, é a classificação, olha aqui, quanto aos direitos e deveres entre as partes envolvidas. Então, veja, como contrato tem que ter partes, beleza? Isso aqui é claro. Ela é unilateral quando um dos contratantes ele assume sozinho os deveres em face do outro. Bilateral é quando ambas as partes, um sujeito ativo e outro sujeito passivo, eles assumem reciprocamente essas obrigações e esses direitos. E plurilaterais é quando há uma diversidade de prestações e contraprestações. Beleza? Agora veja, no unilateral nós pontuamos para você a situação da doação. Artigo 538, falamos também do mútuo, artigo 536 e do comodato, 539. Todos esses casos vão tratar pontualmente do que, pessoal? De circunstâncias em que há um contrato unilateral. Vamos supor pontualmente que haja uma instituição, pessoal, religiosa. E essa instituição religiosa, pessoal, ela tem do lado específico dela, né, as suas redondezas, né, dentro de uma parte dela, ela tem uma área livre. E ela queira fazer, pessoal, um contrato de comodato para uma creche. Então, veja, nesse caso pontual, a instituição religiosa ela continua sendo o proprietário do bem, mas ela cede aquele espaço para uma atividade filantrópica. Então, nesse contexto de consequência, eu tenho um contrato unilateral. A pessoa que se beneficia, portanto, do comodato, né, essa entidade que se beneficia do comodato, ela não se torna, portanto, titular do bem, titular daquela área.
é um contrato de comodato. Então não vamos confundir arroz com feijão. Beleza? Pessoal, feito tais expoentes, só para a gente encerrar essas questões, vamos tratar aqui dos contratos bilaterais. Bem, os contratos bilaterais, pessoal, são das modalidades de contratos mais estudadas nesse critério de classificação. São os bilaterais. E para a gente entender os contratos bilaterais, nós vamos passar por um crivo de análise pontual de que esses contratos são também chamados de contratos sinalagmáticos. Por quê, pessoal? Porque as partes elas são simultaneamente credores e devedores uns com o outro. Por isso é formado um sinalagma, ou seja, prestação e contraprestação reciprocamente consideradas entre as partes, formando, gente, olha só, uma verdadeira relação obrigacional complexa, autêntico vínculo obrigacional. Para te trazer como exemplo pontual um contrato de compra e venda. No contrato de compra e venda eu tenho um comprador e um devedor. Mas não significa dizer que o comprador, o devedor, ele só tem pontualmente um direito de um e o dever do outro. Não. Comprador e vendedor, nós temos o comprador, que ele tem o valor, né, tem o poder aquisitivo, ele tem a importância em capital, e ele apresenta, portanto, para o vendedor. O vendedor aceita aquela importância e ele tem, por reflexo, o dever de entregar o bem. Então veja, enquanto o vendedor tem o direito de receber a importância, o comprador também tem o direito de receber o bem. Então, eu tenho uma conjectura de uma formação de um sinalagma. Eu tenho, portanto, comprador e devedor que tem o quê? Tanto direitos quanto deveres reciprocamente considerados. Agora, pessoal, cuidado, que nem todo contrato que envolve, portanto, direitos e deveres reciprocamente considerados, pessoal, ele é bilateral. Porque eu posso ter, pessoal, os contratos plurilaterais. Eu vou trabalhar com vocês como exemplo, pessoal, o estatuto, né, o ato constitutivo de uma entidade, artigo 45 do Código Civil, que trata da chamada teoria da realidade técnica. Olha só, começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Agora veja só, pessoal, associado a isso, vamos para o artigo 1150, também do Código Civil. Olha só, o empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao registro público de empresas mercantis, a cargo das juntas comerciais, e a sociedade simples ao cargo de quem, gente? Do registro civil de pessoas jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária. Traduz. Pessoal, olha só, no que tange pontualmente ao contrato societário, ao contrato que viabiliza, pessoal, especificamente o surgimento de uma sociedade, eu não tenho somente um sujeito ativo, um sujeito passivo, que assume reciprocamente prestações e contraprestações. Não. Eu tenho, pessoal, um caleidoscópio, uma multiplicidade, portanto, de pessoas que, entre elas assumem uma diversidade de obrigações. E muitas das vezes, pessoal, são obrigações que envolvem, inclusive, circunstâncias de divisão de resultado de lucros. Uma sociedade, pessoal, ela deságua especificamente nesse exemplo. Todo ato constitutivo que é um contrato, nesse sentido, trago para vocês a redação do artigo 985, que diz o seguinte, olha só, a sociedade adquire personalidade jurídica com inscrição no registro próprio e na forma da lei dos seus atos constitutivos. Então, veja, uma sociedade, eu tenho uma multiplicidade, portanto, de obrigações, prestações, contraprestações e também vai ter um desenvoltório natural de uma multiplicidade, pessoal, de pessoas que vão aperfeiçoar, portanto, obrigações, que vão aperfeiçoar, portanto, deveres. Então, nesse contexto de consequência, pessoal, nós temos que ter claramente o entendimento de que o ato constitutivo, ele é um contrato. Agora veja, não é um contrato bilateral de compra e venda, que eu tenho um sujeito de um lado, um sujeito do outro, que ali aperfeiçoou pontualmente uma relação na natureza negocial. Mas eu tenho, pelo ato constitutivo, uma multiplicidade de sujeitos, que nesse contexto de consequência, gera-se uma multiplicidade de obrigações, uma multiplicidade de deveres. Tudo bem? Bem, pessoal, essa classificação aqui, trazida para vocês, ela é das mais conhecidas, né? Das mais conhecidas.
Eu só fico preocupado, eu deixo uma deixa, para você não confundir nos contratos unilaterais a mesma essência dos atos unilaterais e da mesma consequência o testamento, tá? Não vamos confundir essas referências, tá bom, gente? Ok? Lembrar pontualmente dessas distinções. O bilateral e o plurilateral, a gente não tem muita dificuldade de memorização. Bem, pessoal, vamos partir agora para uma outra classificação. Essa aqui é mais conhecida e é mais tranquila. Olha só. É a classificação em que envolve, pessoal, olha só, o sacrifício patrimonial. Essa classificação aqui, ela deságua quanto ao critério de sacrifício patrimonial. Agora veja, pessoal, antes de eu me aprofundar a essa classificação, cuidado. O contrato de doação puro e simples, ele é tanto unilateral quanto gratuito. Mas não significa dizer, pessoal, que chamar um contrato de unilateral é a mesma coisa de chamar ele de gratuito. Tudo bem? São critérios, portanto, da taxonomia da classificação distintos. Tudo bem? Então, os contratos onerosos, ou seja, no critério sacrifício patrimonial, é quando há, pessoal, um recíproco, olha só, um recíproco sacrifício econômico para as partes envolvidas. Ambas as partes, né, no contrato oneroso, deixa aqui gravado, há um recíproco sacrifício econômico. Ambas as partes, elas sacrificam-se economicamente. Ambas as partes possuem o que, gente? Uma perda pontual patrimonial. Nesse contexto de consequência, pessoal, nós temos um contrato de emprego. Nós temos também um contrato de compra e venda. Vamos trabalhar aqui o contrato de compra e venda? Pessoal, para a gente entender essa referência, nós temos que ler o artigo 91 do Código Civil. Artigo 91 do Código Civil. Olha o que diz o artigo 91 do Código Civil. Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotada de valor econômico. Então vamos aqui pontuar especificamente, pessoal, um contrato comum. Vamos aqui imaginar o contrato de compra e venda. O comprador, pessoal, ele tem o quê? O poder aquisitivo. Ele tem, portanto, a importância em pecúnia depositada em conta ou em posse. E ele vai se valer de mecanismos de troca para viabilizar o que, gente? Um ingresso patrimonial de um outro bem que representa o seu poder aquisitivo. E esse meio de troca comum é utilizado pela moeda fiduciária ou papel moeda. Então, nesse contexto de consequência, há uma troca entre o poder aquisitivo representado em um quantitativo de moeda fiduciária e é entregue de imediato ou por meio de uma relação de crédito, né? Você pode também fazer pontualmente a emissão de um título de crédito, uma nota promissória, um cheque pré-datado ou pós-datado, enfim. Mas trabalhando a ideia de uma compra imediata, você tira do seu patrimônio financeiro um valor representativo, até porque, gente, o dinheiro parado, ele representa somente o teu poder aquisitivo. Mas o teu poder aquisitivo, ele está dentro do que, gente? De uma universalidade de direito, que é um complexo de relações jurídicas. Então, quando você retira o valor patrimonial condizente, vamos supor lá, R$200, 300, 1.000, 1 milhão de reais, 500 mil, você está retirando o que, gente? Da sua esfera de universalidade de direito, havendo, portanto, uma diminuição patrimonial, em tese. Por que em tese? Porque se você tira e entrega pontualmente a importância que você quer adquirir, pressupõe que o bem que você está ingressando, ele representa aquele valor patrimonial. Então, veja, vamos supor que você queira comprar lá um carro pontual. O carro lá custa 100 mil reais. Então, você desembolsa 100 mil reais da sua esfera de relações jurídicas, que está no âmbito patrimonial, ou seja, da universalidade de direito, e você transfere para outra esfera de universalidade de direito. E qual vai ser o objeto de troca? A moeda fiduciária e o carro. Então você entrega a moeda fiduciária e recebe o carro. De tal maneira, pessoal, que nessa relação ela é equilibrada. Não pode haver desníveis. Porque você estudou isso em Direito Civil 1, as diversidades de defesa de negócios jurídicos. Inclusive você viu a situação de lesão. Tá? Então veja, pontualmente tem que haver uma relação de equilíbrio. E essa relação de equilíbrio, pessoal, estabelece tipicamente nos contratos onerosos. Porque no contrato oneroso, pessoal, eu tenho o quê? Uma reciprocidade de diminuição patrimonial que, ao final, é equalizado.
No negócio jurídico, pessoal, ou melhor, no contrato gratuito, não. Eu tenho somente uma parte, eu só tenho uma parte, pessoal, que há uma perda patrimonial. Uma das partes há, de fato, uma diminuição patrimonial. Então, veja, se o indivíduo ele tem pontualmente 10 mil reais na sua conta e ele dá pontualmente 10 mil ao seu filho, pode ter certeza que ele perdeu 10 mil reais. Ah, professor, mas entregou para o filho dele. Sim, problema. Mas se você pegar categoricamente no artigo 538 do Código Civil, ele vai te orientar a isso. Existe sim uma transferência patrimonial e, portanto, uma diminuição da universalidade de direito de uma das partes. É por isso que tem muito comum em alguns livros colocar o patrimônio como sinônimo de universalidade de direito. Veja só, artigo 538 do Código Civil. Considera-se doação um contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outro. Veja que é uma liberalidade. Não existe, portanto, uma circunstância pontual, pessoal, de que uma das partes especificamente vai ter também um equilíbrio nessa equação. Não, ao contrário. Ele simplesmente diminui a sua esfera patrimonial e entrega para o outro. Então vamos supor pontualmente que você compre um carro lá de valor X e você entrega esse carro para outra pessoa. Você quer dar um presente lá para sua esposa, para o seu filho, para quem for. Você está fazendo o que, gente? Uma liberalidade. Você está fazendo o quê? Uma diminuição pessoal do seu bem, de tal maneira que está com quietude pessoal que você está entregando para outrem. Beleza? Agora, nesse contexto de consequência, nós temos que ter uma regra pontual, pessoal, quanto à interpretação. Porque senão fica uma Babilônia, né? Fica uma desordem. Então veja, nesses negócios jurídicos chamados, inclusive, de benéficos, tá? Os contratos gratuitos também são chamados de benéficos, tá, gente? Olha só. Os negócios jurídicos benéficos, aí nesse sentido vamos ler o artigo 114 do Código Civil. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam o que, gente? Estritamente. Então é preto no branco. Eu não posso trabalhar uma interpretação abstrata, ampla, porque eu posso gerar uma situação de desequilíbrio já gerada naturalmente na esfera patrimonial. Eu só limito minha interpretação estritamente, preto no branco, sem muito rebuscado, tá ok? Então, pessoal, mais uma vez vamos recapitular aqui. Os contratos são ditos unilaterais, pessoal, olha só, quando há apenas um dos contratantes, ele assume deveres em face de um outro. E aí eu dei como exemplo a doação, sim, pura e simples, o mútuo e o comodato. Subsequentemente, eu falei para vocês algumas observações pontuais. Olha só. O testamento é um típico negócio jurídico unilateral não receptício. Por quê, gente? Porque decorre da pura essência da autonomia privada e se aperfeiçoa mediante a declaração do seu próprio autor. De tal maneira que os efeitos vão ser concluídos ao final, quando o indivíduo ele tem o ceifamento da sua vida. Sendo que esse bem ele ingressa na esfera patrimonial do indivíduo, pouco importando se ele quer ou não. Agora, evidentemente, ele pode renunciar. E aí, nesse sentido, vamos ler aqui o artigo 1804 mais uma vez, para você entender o que eu estou falando. Olha só, aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro desde a abertura da sucessão. Veja, tem que haver, nesse caso da herança, a aceitação, mas se ele manter-se um comportamento de inércia, pressupõe que ele aceitou o bem. Tanto é um negócio não receptício, pessoal, que ele tem que expressar categoricamente que ele não quer o bem. Olha só, artigo 1806, a renúncia da herança deve ser o que, gente? Expressa. Como o testamento é um negócio jurídico unilateral não receptício, ou seja, ele ingressa na esfera patrimonial de um indivíduo em razão do fenômeno pontual que é a morte de causas, para ele não aceitar, ele tem que expressamente informar. E deve ser feito por meio de quê? De instrumento público ou por termo judicial. Então tem que ser uma coisa mais elaborada, tudo bem? Feito isso, pessoal, vamos para outra classificação, bilateral. O que seriam, mais uma vez, os contratos bilaterais? São também chamados de sinalagmáticos. É aqueles em que as partes são simultaneamente credores e devedores uns com os outros.
E aí eu citei como exemplo com vocês o contrato de compra e venda. Eu não quero ir muitas delongas, mas o contrato de trabalho também, pessoal, é um tipo de contrato sinalagmático bilateral. Por quê? Porque o empregador e o empregado, eles assumem reciprocamente direitos e deveres, tá ok? Veja que lá no artigo 2º da CLT, para a gente, já por causa do tempo, eu vou ler mentalmente, mas você pode rapidamente no computador, ou no celular, ou no Vadimeco, acessar o artigo 2º da CLT, tá? Pegue rapidamente enquanto eu faço essa leitura mental. Olha só. O artigo 2º da CLT diz o seguinte, me consertem se eu estiver errado. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Ponto, fecha aspas. Então veja, o empregador, ele assume os riscos do empreendimento. E qual é o objetivo do empregador? A prestação pessoal de serviços. A PPS, a prestação pessoal de serviço. E o que é essa prestação pessoal de serviço? É a atividade laborativa, intelectual e física, em que o indivíduo ele empreende seus esforços em prol da atividade econômica desempenhada pelo empregador. Então ele desempenha esforços intelectivos e físicos para que atenda os objetivos específicos da atividade executada em prol do benefício do empregador. Ele desempenha esforços em prol do empregador. Então veja, ele é bilateral porque o indivíduo que presta pessoalmente seu serviço, ele está fazendo o que, gente? Um dever dele. Mas em contrapartida, ele quer o que, gente? No final das contas, o salário. Quem paga o salário? O empregador. Tudo bem? Pessoal, plurilateral, não existe melhor exemplo que a própria essência do ato constitutivo. O ato constitutivo, pessoal, não se fala somente de um direito, de um dever do outro, enfim, de duas pessoas, não. Há a conjugação de uma multiplicidade, portanto, de pessoas. E essa multiplicidade de pessoas se reúne com seus esforços para a elaboração do ato constitutivo e submeter isso ao registro. Se for sociedade empresária, a submissão do registro é onde? No registro público de empresas mercantis e atividades afins. Se for de pessoa jurídica, vai ser no registro civil de pessoas jurídicas. Professor, é o mesmo cartório, o mesmo órgão? Não. São órgãos completamente diferentes. Tá? Um, inclusive, fica ao cargo da junta comercial, que é as sociedades empresárias, e o outro, pessoal, fica pontualmente sobre a chancela da fiscalização do Poder Judiciário, que é o registro civil de pessoas jurídicas. Tudo bem? Beleza? Bem, essas classificações aqui iniciais elas são bem tranquilas. Assim, finalizando aqui nossa revisão, o contrato é dito oneroso quando o sacrifício patrimonial, pessoal, é recíproco. Ambas as pessoas que envolvem nos vínculos obrigacionais, elas desempenham, portanto, recíprocos sacrifícios patrimoniais, de tal maneira que há uma equalização. É importante, de forma tênue, de fato, mas bastante pontual a colocação, é que nesses contratos onerosos, pessoal, se há identificação de um vulto econômico maior para uma das partes, é possível sim haver a revisão contratual. Só que essa revisão contratual, ela sofreu uma significativa nova perspectiva em razão da lei da Declaração do Direito da Liberdade Econômica, que é extraída da Lei 13.874 de 2019. Vou repetir. No que tange pontualmente essa questão da revisão contratual, quando há uma quebra, portanto, desse equilíbrio odierno, originário da pactuação do contrato, ela sofreu um certo influxo de revisão, um certo influxo, portanto, pessoal, de modificação, em razão da Lei 13.874 de 2019. Pessoal, eu vou ler mentalmente a redação antiga e daqui a pouco eu leio para vocês a redação atual. Que inclusive nós vamos ter, pessoal, 2 baterias de aula só de princípios, tá ok? Então vamos aqui. Na nova temática, não, perdoe-me, na temática anterior à lei da Declaração do Direito da Liberdade Econômica, havia a seguinte redação para o artigo 421, que por sinal nem tinha esse parágrafo único, tá beleza? Nem tinha esse parágrafo único. Olha só, na redação anterior tinha assim, ó, a liberdade de contratar, veja, que não é a liberdade contratual, é a liberdade de contratar, será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Atualmente mudou. Olha como é que ficou. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Ao pé da letra, pessoal, nessa tipologia aqui, não houve
uma circunstancial modificação, a não ser um ajuste quanto à expressão liberdade contratual em detrimento da liberdade de contratar, porque realmente aqui a doutrina civilista e a doutrina empresarial, ela era forte, era veemente contra a redação anterior. E eu vou explicar de uma certa forma mais técnica para vocês e muito adequado, mas por enquanto anotem aí. De forma reflexa e consequente, pessoal, nós temos uma retirada da expressão em razão e ficamos somente o que, gente? Nos limites. Mas na essência não houve muita modificação. Agora, o que a gente percebe, pessoal, é a criação de um princípio novo, de uma referência nova, que está no parágrafo único, que justifica a nossa fala anterior. Olha só. Nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcional revisão contratual. Veja, pessoal, existe uma crítica ferrenha pelo jurista Flávio Tartucci acerca desse princípio, até porque ele, segundo o jurista, não identifica nenhum paralelo pontual na sistemática jurídica brasileira. Não existe nenhum paralelo disso aí. É, portanto, uma criação ficcional, agora atual, em razão da Lei 13.874, que foi a antiga MP 881 de 2019, que já convertida em lei e já havendo a modificação da redação. E veja nesse contexto de consequência que a revisão contratual, pessoal, é uma situação excepcional. Eu até diria que, com base na expressão intervenção mínima, se tornou-se excepcionalíssima. Excepcionalista. Tá? Então, pessoal, deixa eu bem claro para vocês, nós teremos um encontro bastante oportuno, bastante vindouro, que nós vamos tratar pontualmente desses princípios. Tá? E para reforçar ainda mais nossa informação, há o artigo 421-A, que diz o seguinte: os contratos civis e empresariais presume-se paritários e simétricos. Então, a presunção agora, pessoal, clara e translúcida é que, inobstante do vulto econômico entre as partes envolvidas, inobstante do vulto de conhecimento técnico-jurídico quanto à operação que for desempenhada, há a presunção que há uma paridade e uma simetria nos contratos pactuados. Tá? Então, dando seguimento, contratos gratuitos, pessoal, ou benéficos, é aquele em que só há uma vantagem econômica para uma das partes. Não há, portanto, pessoal, uma ideia de haver contraprestação. Gente, um aluno esforçado, estudioso, que é a turma de vocês, tá? Né, a turma de vocês é bastante esforçada, eu peço, por favor, que coloque bem aqui, ó, como se fosse uma observação, não há, repito, não há contraprestação. Não há contraprestação. Nesses contratos, portanto, gratuitos ou benéficos, não há contraprestação. E não podemos olvidar de estudar o artigo 114, tá? O 113, como você pode ver, ele houve alteração normativa, mas o 114 não, preserve a mesma essência. Olha o que diz o artigo 114 do Código Civil. Os negócios jurídicos benéficos, eles e a renúncia interpretam o que é, gente? Estritamente, ou seja, é preto no branco, sem muita latitude, sem muita extensão dogmática hermenêutica. Tudo bem? Pessoal, como eu havia falado para vocês, eu não vou me externalizar muito, respeitando o tempo de acesso de vocês, mas está aí nossa videoaula pontual desse conteúdo. Na próxima videoaula nós vamos tratar, pessoal, de 3 classificações importantes, que é aqui rege os contratos ditos consensuais reais, típicos e atípicos, comutativos e aleatórios. Pessoal, um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.